Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela. Então hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês e a resenha é do livro As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Skold, deve ser assim que fala o nome dela. Eu recebi esse livro por causa da parceria que o canal conseguiu esse ano com a editora Record. Esse livro, no caso, é do selo Galera Record e, gente, é um livro muito bacana. Então tá, nesse livro aqui a gente vai falar sobre Quadara, que é um país governado por 4 rainhas. Cada rainha governa absolutamente um quarto de Quadara, então o lema delas é que elas governam juntas, mas separadas, ou seja, governam todo um país, mas separadas porque cada uma governa seu próprio quadrante. E aqui a gente tem vários segredos rondando em volta dessas rainhas e esses segredos podem ser muito bem, assim, letais, né, como vemos no título. E aqui a gente vai acompanhar principalmente a nossa protagonista, que é a Carolee. A Carolee é uma moradora do quadrante de Tória. Ela tem 17 anos e é tipo a melhor ladra que existe nesse quadrante. Ela vai trabalhar e vai viver no distrito de Geté, em que o que prevalece são os contrabandos, as mentiras, os roubos e tal. E é aí que tudo vai se ligar. E vai acabar que a nossa história vai acontecer porque a Carolee vai acabar roubando uns microchips muito valiosos do Varin. O Varin é um mensageiro, então ele pode acabar perdendo emprego, até a própria vida, por ter perdido uma encomenda. Então ele vai ter que ir atrás da Carolee pra buscar esses microchips. E acaba que os dois se unem porque eles descobrem o conteúdo desse microchip e eles vão tentar encontrar o assassino das rainhas pra acabar conseguindo a própria vida, né? Conseguir se safar aí desse roubo e perda de conteúdo aí tão grande. E acaba que os dois vão começar a ter um relacionamentozinho aí, eles vão ter que aprender a confiar um no outro. E o que acontece é que cada quadrante, ele tem a própria característica. Então cada povo de cada quadrante é de um jeito muito específico. Então eles vão ter que aprender a lidar com as diferenças aí de características de quadrante e tal. Gente, é uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente pode considerar aí que é uma fantasia, né, com uma ficção assim, é um YA, né, um jovem adulto. E, gente, é uma coisa, assim, que me impressionou bastante. Quando esse livro chegou aqui em casa, foi uma coisa muito incrível, porque eu tava numa ressaca literária muito intensa e tal, e acabou que, quando eu li a sinopse dele, ele me deixou um pouco animada e eu acabei voltando a ler. Eu tava, tipo, há 1 mês e meio, 2 meses quase, sem ler nada, e ele acabou me tirando da ressaca, então eu fiquei super feliz. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Esse livro não entrou nos meus favoritos, mas com certeza foi uma leitura sensacional porque ele conseguiu me fazer entrar na história, me fazer sentir como se eu fosse um dos personagens. E o que realmente importa é isso, é a gente conseguir se imergir dentro da história. E esse livro super conseguiu isso. A primeira coisa que eu quero destacar nesse livro é a escrita muito consistente da autora. A Astrid conseguiu introduzir um mundo totalmente novo com muita eficiência. Ela vai passar pra gente bastante informação, mas sem deixar o leitor cansado, sabe, sobrecarregado. Isso foi uma coisa fenomenal. Mas acabou que ela pecou um pouco ali na hora de escrever vários pontos de vistas diferentes. E eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais tarde. A gente tem vários personagens muito interessantes. Eu realmente passei a amar, assim, a Carolee e o Varin, sabe? E eu achei que foi muito interessante quando ela tava ali no narrador personagem, na hora de mostrar o ponto de vista da Carolee. Eu realmente me senti dentro da história, me senti como se eu fosse realmente a Carolee, que eu estivesse passando por todos aqueles problemas e tal. E mesmo assim, ela usou vários pontos de vista diferentes no decorrer da história. E apesar de eu saber que isso foi realmente necessário, né, querendo ou não, a gente tá falando ali de 4 rainhas que foram mortas, a gente tá falando da personagem principal, que é a Carolee, a gente tá falando do par romântico dela, que também é um dos protagonistas, que é o Varin. A gente tem várias vertentes aí, então foi realmente muito interessante a gente ter essa visão de vários personagens. Mas o que aconteceu foi que ela não conseguiu se decidir em um tipo só de voz verbal. Na minha cabeça não faz sentido ela usar, por exemplo, narrador personagem
personagem pra Caroline e pra uma das rainhas, e pro resto do mundo ela usar só narrador-observador. Pra mim isso não faz sentido. O que faria sentido talvez teria sido ela colocar só a Caroline como narrador-personagem, né, porque ela é a protagonista do livro, e o resto dos outros personagens, na hora da narrativa deles, ter colocado o narrador-observador. Mas ela colocou justamente a Caroline e mais uma rainha só como narrador-personagem e o resto não. E aí pra mim isso deu meio que uma sensação de que ela não conseguiu incorporar o personagem, entendeu? Que ela só conseguiu incorporar dois, que foram os primeiros pontos de vista que a gente tem, né? Que primeiro é o da Caroline e depois é o da rainha. E aí é como se ela tivesse simplesmente cansado e falado assim, não, eu não consigo mais incorporar ninguém, e colocasse narrador-observador pra todo o resto. Eu achei que isso foi uma falha aí, porque deu essa sensação esquisita de uma coisa mal feita, meio inacabadazinha, sabe? Então ela tinha que ter decidido um pouquinho melhor isso daí, isso tinha que ter sido conversado um pouquinho melhor pra passar mais firmeza pro leitor, sabe? Eu não senti muito essa firmeza ali. Gente, mas mesmo assim a história não perdeu seu valor. Eu tava super me sentindo uma detetive ali junto com a Caroline e com o Varin, procurando quem é o assassino da rainha e não sei lá o que. Mas aí, no que eu tava me sentindo, né, uma super detetive, o vilão foi apresentado. Tipo assim, eu sei que às vezes é muito legal quando a gente tá nesse mistériozinho. O vilão, ele é mostrado pra gente pra que a gente tenha essa tensão de tipo assim, meu Deus, como que ele não descobriu que é esse o vilão ainda e não sei lá o que. Eu sei que isso é uma coisa bacana, mas o que aconteceu foi que eu comecei a desgostar do vilão. Se antes eu era uma super detetive, agora eu tinha todas as respostas, então eu deixei de ser um leitor personagem, digamos assim, e passei a ser simplesmente um leitor observador. E aí eu fiquei meio tipo assim, meu Deus, eu saí da história, eu tô meio perdida, meu Deus do céu, como assim? Por quê? Ai meu Deus, você é muito burra, minha filha, faz alguma coisa. Eu tava meio desesperada ali. E apesar disso ter trazido toda uma nova perspectiva pro livro, né, tá que eu amo me sentir como uma personagem, mas ali eu comecei a ficar ansiosa, sabe, pelo que ia acontecer e tal. Foi uma coisa interessante, foi, mas me decepcionou um pouquinho, mas o que mais me decepcionou foi a titica de vilão que a gente teve. Olha, gente, o vilão foi a única parte que eu achei, assim, que foi super um defeito, de verdade, no enredo. Acabou que, tipo assim, além da gente ter sido apresentado a todas as respostas antes do final do livro, as respostas não foram nada satisfatórias. Porque o que aconteceu? Tava sendo uma coisa super bacana e tal, a gente descobre o vilão, aí o que a gente imagina? Ai, agora a gente vai entender a cabeça do vilão, a gente vai tentar descobrir por que ele fez tudo aquilo, a gente vai ver se o motivo dele vale a pena e tal. E o que acontece é que eu descobri que o motivo do ser humano lá, né, do vilão, não valia a pena de jeito nenhum. Ele era um vilão super infantil, mal construído, fútil e totalmente estúpido. E eu fiquei, assim, realmente muito chateada mesmo quando eu descobri quem era. Toda vez que a gente tinha, né, o ponto de vista do vilão, eu ficava tipo, nossa, não é possível que eu passei por todo esse aperto pra ser essa titica de vilão. Toda vez eu pensava isso. Mas a história foi continuando, menos nas partes que a gente tinha, né, a presença do vilão ali, e foi continuando sensacional mesmo assim. Eu só tentava ignorar o vilão, mesmo sendo meio difícil. Sério, gente, a história tava sendo muito maravilhosa, e aí chega esse vilão e quase acaba com a história pra mim, sabe? Ela quase desandou tudo, e se não fosse realmente pela boa estruturação da Caroline e do Varin, e também das rainhas, né, e do suspense, o vilão tinha acabado com esse livro. Tinha acabado mesmo, porque foi uma coisa muito sem noção. E olha, eu não posso dizer que é um livro perfeito, eu sei que vocês devem ter me achado aí meio agressiva, porque eu realmente fiquei muito chateada com essa história do vilão. E talvez o meu juízo tenha sido um pouquinho afetado porque eu tinha acabado de sair de uma ressaca literária. Talvez, mas isso realmente me deixou decepcionada e, eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Essa uma estrela aí foi totalmente tirada, entendeu? Pelo vilão horrível e por esse quesito bem esquisitinho do narrador, né? Mas realmente, gente, quando eu acabei o livro e fui começar a pensar um pouquinho mais no que esse livro tinha sido pra mim, eu percebi que realmente a Astrid conseguiu fazer uma coisa muito incrível. Esse livro aqui é um livro único, pelo menos pra mim acabou de um jeito muito satisfatório. Ele é um livro único que introduz pra gente um
um universo totalmente diferente, personagens muito fortes, tirando o vilão. Então eu achei que isso foi sensacional da parte dela. Ela conseguiu um feito aqui muito incrível. Acabou que esse feito incrível, acho que ela meio que ficou tão focada nisso que esqueceu um pouquinho do vilão, que era, né, uma das partes principais aqui, principalmente por ser um suspense, né, um mistériozinho aqui, que tá toda voltada pra esse assassinato das rainhas. Eu achei que ela pecou nisso. Mas, gente, ela tem essa percepção de como estruturar esse livro aqui pra fazer o leitor realmente sentir que conhece esse universo novo dela, foi sensacional. Isso me conquistou muito. Enfim, eu super recomendo esse livro. Talvez você que tá aí assistindo, você que vai ler futuramente esse livro, não ache o vilão tão estúpido que nem eu achei. Mas se você já leu, fala aí o que você achou, se tem mais alguma coisa que você achou que deveria ter sido mudado, se tem alguma coisa que você acha que, nossa, foi super incrível que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários pra que todo mundo consiga conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho super legal quando a gente consegue conversar. E é isso daí, gente. Essa resenha vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra ajudar o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aí também ativa o sininho pra você receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Foi um prazer e é isso daí. Um beijo, tchau!